Então, já... Olá, pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, de onde você estiver nos assistindo ao vivo agora, ou talvez em outro momento, né? Talvez você nos assista ao vivo, outros vão assistir a gente mais tarde, ou amanhã, ou quem sabe outro dia. Então, os nossos cumprimentos para vocês todos aí, e estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Esse programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, para o Brasil e para o mundo. Hoje é 20 de julho de 2023, são 19 horas e 30 minutos na Tampa. Os temas de hoje, nós vamos começar aí batendo um papo sobre o Paraná, né? Que o Paraná poderá ter novas eleições suplementares para o Senado, né? E tem os nomes aí que já estão se coçando aí, Gleisi Hoffmann, Requião, Paulo Martins, do PL, e outros nomes que possam aparecer, evidentemente, aqueles outros também que tentaram, né, enfim, galgar aí o cargo de senador na eleição passada. E vamos falar também, né, sobre as eleições de 2024, as articulações que estão acontecendo em Piraquara, se é que estão acontecendo, eu acredito que sim, né? E você pode participar aí com perguntas, sugestões, ou críticas construtivas. E essas serão sempre bem-vindas. E para o bate-papo de hoje aí, nós estamos conversando aí com o nosso amigo Ângelo Estroparo, aqui de Piraquara, piraquarense, porque mora aqui, né? E ele é jornalista, músico, é também artesão e presidente do PCdoB em Piraquara. Boa noite, Ângelo. Tudo bem com você aí? Enquanto você dá o teu boa noite, eu vou postar aqui na minha página, né? Vou postar na minha página, compartilhar, e já peço para você bater um papo aí, conversar, falar alguma coisa sobre o pedido de impeachment que parlamentares aí do bolsonarista estão pedindo para cima do ministro Barroso, porque ele teve uma declaração lá, enfim, né? É com você, Ângelo. Tudo bem com você? Beleza pura? Boa noite, Chicão. Boa noite, pessoal que está em casa nos ouvindo. Sempre um prazer estar aqui. Sobre a questão da cassação solicitada pelos bolsonaristas ao ministro Barroso, é aquela coisa, né, Chicão? A gente sabe que a instabilidade política é uma realidade no país, né? A gente vive um momento ainda que as coisas não estão muito bem assentadas, né? Há tensões para todo lado. E aí eu considero, né, uma atitude até bastante natural da parte da bancada bolsonarista, né, de fazer esse tipo de solicitação, né, uma vez até porque o Barroso citou, né, de forma direta a relação ali do bolsonarismo com algo negativo, né. Agora, o mérito disso, e se vai dar alguma coisa, é coisa para especialista, né, mas apesar de eu ser, né, um representante do campo progressista, eu encaro com naturalidade, né, esse pedido de impeachment dos deputados bolsonaristas aí, uma vez que, né, eles foram relacionados num contexto de fala de forma negativa, a segunda leitura deles também, obviamente, mas, enfim, né, é natural, né, dentro de uma democracia, que as pessoas reclamem e tentem buscar aquilo que elas entendem ter sido lesado, né, o reparo àquilo que for lesado. Essa é a leitura deles, né? E é uma situação de aguardar um pouco também, né? Teu microfone está mutado, Chicão. É isso aí, consegui compartilhar na minha página pessoal também, né? E realmente o mundo bolsonarista é dócil, e eles falam, é uma verdade isso, né? Eles falam bastante coisa e tal, que criticam, querem caçar por qualquer coisa também, mas negam muitas vezes o óbvio, né? Negam muitas vezes, por exemplo,
no 8 do 1, aquelas arruaças de 8 do 1, eu vou mostrar aqui, aquelas arruaças, aquela quebradeira que fizeram que os bolsonaristas fizeram em 8 do 1 lá em Brasília, né? Então, você vê como é que é a situação. E isso aqui eles negam de cara dura, na cara de pau. Nesse ponto, né? Ó, a BIM identificou, esse aqui é do site A Crítica. A BIM identificou financiadores de 103 ônibus para atos golpistas. Lista de financiadores inclui 3 empresas e sindicato rural. Essa matéria aqui é de 20 de julho, nesse site aqui, né? Pegou do Estadão, tá aqui, ó, pegou do Estadão. Então, diz aqui, ó, eu vou ler uma parte dela para você comentar. Relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 8 de janeiro, identificou os responsáveis pelo financiamento de 103 ônibus utilizados em caravana para os atos golpistas no início desse ano. Os documentos somam 390 páginas, miram financiadores dos ataques às sedes dos 3 poderes, em 8 de janeiro, e identificou nomes como Pedro Kurunski, que foi responsável por contratar 4 ônibus com destino a Brasília, segundo a matéria. E ele é sócio ao menos de 10 empresas nos ramos imobiliários de construção civil, e, além dele, outros empresários financiaram a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Diz aqui a matéria que é Marcelo Panho e Marcos Oliveira Queiroz. Custearam 2 ônibus cada. Inclusive, já adianto aqui, o espaço está aberto para esses nomes citados, se quiserem direito de resposta, se quiserem se justificar, falar, está aberto aqui o espaço. A Polícia Rodoviária informou a CPMI de 8 de janeiro, que no dia 7 de janeiro já haviam chegado 105 ônibus e transportavam quase 4.000 pessoas. E vai indo aqui. Os relatórios da BIM ainda identificaram o financiamento de 2 ônibus pelo Sindicato Rural da cidade de Castro, organização que já havia sido mencionada na lista da Advocacia da União, agiu de suspeito de financiar os atos golpistas. Aí eu peço aqui, ó, outro trecho do documento produzido pela BIM aponta os integrantes do Movimento Brasil Verde e Amarelo, organização dos produtores rurais do Centro-Oeste, como, abre e fecha aspas, articuladores dos atos convencionais. E vem vindo aqui, o movimento foi um dos principais articuladores dos atos intervencionistas em apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nos últimos anos, com recursos econômicos e disposição para financiar transportes de manifestações e ações extremistas. Diz aqui. Então, não vou ler inteiro aqui, mas eu pergunto para você, como que você vê também esse lado essa situação da BIM, essa CPMI aí, que está indo, esses atos, esse pessoal financiando aí e dizendo que não, que foi a esquerda que fez, que foi os progressistas que fizeram tudo isso. O que você tem a falar sobre isso? Então, desde o início, né, Chicão, a gente tem visto o interesse em promoção do caos, né? Acho que a estratégia é essa, né? A gente ouve alguns argumentos, né, de que, principalmente essa semana eu ouvi o Mourão dizendo, né, que dizer que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe é coisa de quem não sabe o que está falando e tal, é aquela retórica, né, que tenta desconstruir a ideia de um golpe, mas é óbvio, né, que ninguém está acreditando que aquele grupo de pessoas ali, que, segundo ele mesmo, né, ele qualificou como um bando de idosos, né, ele teve até uma forma um tanto desdenhosa de retratar as pessoas que estavam apoiando eles ali, né? Então, ele tenta desconstruir essa ideia, dizer que aquilo ali não configuraria um golpe. Só que a gente sabe que aquilo ali era parte do plano, né? E agora as investigações vêm mostrando que sim, houve sim articulação para colocar um monte de gente lá, né? Com o intuito de promover uma grande bagunça, para que se houvesse um segundo ato, né? Que daí sim seria uma intervenção militar, caso os militares tivessem embarcado nessa canoa. Então, o que eu digo disso, né? Veja, é um relatório da BIM, é um órgão oficial, né, de inteligência do governo,
Então, é uma investigação que já vem agora depurada num relatório que aponta coisas gravíssimas aí, né? Que já começa a mostrar pessoas e movimentos e entidades que não estão, né, segundo os argumentos bolsonaristas, ligados ao campo progressista. Muito pelo contrário, né? Sindicato rural ali, a gente sabe, né? São articulações ligadas a empresários do agronegócio e tudo mais. Mas essas informações estão sendo levantadas, as investigações estão caminhando e os fatos começam a serem expostos, né? Então, a narrativa, como o pessoal, o Mourão disse, né, na declaração dele na comissão lá, ou melhor, na audiência, né, em que ele expôs essas ideias aí, desconstruir a ideia de golpe. As narrativas não são, né, da forma como ele está tentando afirmar, né, levianas e no sentido de desqualificar e criar tumulto da parte do campo progressista. Muito pelo contrário, né, o que a gente está vendo é isso, a confirmação mediante fatos de que sim, houve uma tentativa de promoção de caos que redundaria numa estratégia mais efetiva, no caso, para tentar, sim, um golpe e acabar com o governo legitimamente eleito ali do Lula naquele momento. Realmente, não, essa onda, esse discurso deles, que eles falam, não, porque o discurso, não, que eram velhinhas e crianças, sim. Como velhinhas, eles usaram, como você falou, puseram velhos e crianças lá junto e tal, e para esconder os bandidos. Talvez esses senhores, essas senhorinhas, nem soubessem que havia bandido lá no meio. Aqueles que foram quebrar são bandidos, né? Aqueles que foram fazer a quebradeira lá foram, com exceção daquela que defecou lá né? Aquela lá já tinha uma vista meia complicada em Santa Catarina e tal. Mas foi lá, tem que pagar. Quebrou, foi lá, tem que pagar, né? E agora eles ficam chorando. Inclusive, eu vi o deputado Girão esses dias aí, uma matéria dele no Twitter, porque é o seguinte, porque querendo comparar com o Holocausto, imagine a ofensa que ele faz para as vítimas do Holocausto. E também eles vêm dizer, não, que é nossos direitos humanos, mas eles sempre foram contra os direitos humanos. Agora quer dizer que fica preso lá estão com comida, cama, roupa lavada, banheiro, tudo, estão respondendo pelas atrocidades que fizeram, né? Verdade. É uma coisa assim, muito já de praxe, eu diria até, né? Desse pessoal, argumentar contra fatos, né? É uma tendência mesmo, parece uma coisa bem já consolidada na estratégia, inclusive. Eu acho que algumas pessoas embarcam por desconhecimento, né? Mas desde o início lá, né? Lá atrás, 2018, toda a narrativa que se criou com o episódio da facada, aquela coisa toda, tudo muito suspeito e sempre com informações conflituosas e com fatos... na verdade, com fatos, não, com a apresentação de argumentos baseados em situações duvidosas. Sempre tudo muito nebuloso, né? E um argumento de contrassenso, né? Muita coisa assim que deixa a gente até em dúvida, né? Se ouviu mesmo aquilo, porque chega a soar bizarro, né? Quando a gente escuta os argumentos, por exemplo, quanto a essa questão, né, da imaginação que as pessoas teriam de que o golpe seria aquela baderna. Ou que, por exemplo, a minuta lá do Mauro Cid teria algum poder de efetividade. Né? As autoridades sabem que não é isso que se trata. Né? Não é a questão de uma minuta conduzir um golpe. É óbvio que isso não seria possível. Né? Não é assim que funciona. Né? Mas a intenção e a articulação e provas que têm surgido, né, no sentido de mostrar que sim, houve sim uma busca junto ao comando do Exército, houve sim. Isso já está comprovado, né? Então, agora é aguardar as investigações, né? E aí, como você falou, a BIM publica um relatório hoje que arrola mais pessoas ainda e mais entidades, quer dizer, a verdade vai aparecer, né, Chicão? Isso aí não tem... a gente não precisa ficar ansioso com isso, né? É uma questão de tempo. Exatamente. Mas devagar, né? Devagar, que beleza pura. E então, Ângelo, veja só, o Roberto Requião, né? Está conversando aí com a rede, né? Com o PV e com a PV e com a Solidariedade, né? Deixa eu ver aqui. Quero ver como é que é essa história aqui direito.
Roberto. Eu vi aqui no blog do Ismael, que eu vou trazer a matéria aqui, que o Ismael é um blogueiro já antigo no nosso Paraná, um blogueiro que está sempre por dentro das coisas aí, enfim. E deixa eu trazer aqui a matéria. Roberto Requião. Então, está dando o que falar. Claro que tudo vai depender, né, de uma possível cassação do Moro, que muita gente conta como certa. Eu não sei. Este é Roberto Requião, ex-governador do Paraná. Roberto Requião conversa com Rede e Solidariedade sobre saída do PT. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, fez um pronunciamento impactante ontem, né, dia 19, confirmando que está em conversações com a Rede de Sustentabilidade e o Partido Solidariedade, né? O objetivo de Requião é concorrer ao Senado, caso haja uma eleição suplementar, devido, né, claro, à possível cassação do senador Sérgio Moro na União aí. Mas isso, claro, surge um impasse com o Partido Trabalhador. Por quê? Porque eu vou tirar aqui da tela, por exemplo, se o Requião permanecer no PT e quiser sair candidato ao Senado, lá tem a deputada Gleice Hoffmann, que também vai querer sair candidata, vai querer lutar pelo seu espaço. Falando desses dois nomes aí, evidentemente que outros nomes virão aí, como eu falei no início, né? Sim. Mas o assunto aqui é esses dois hoje. O que você acha? Como é que você vê essa possibilidade? Será que o Requião pularia novamente para um outro partido? Ele anos, décadas no velho MDB de guerra, aí aconteceu o que aconteceu, ele teve que sair, veio para o PT, né, veio, enfim, saiu, botou seu nome, né, deu a cara a tapa nas eleições, saindo governador, seu filho, sim, o Requião Filho, hoje deputado, saiu também do MDB, veio para o PT, e o Requião não pegou nada, não foi contemplado com nenhum cargo no governo. Como que você vê isso? Como que você vê essa situação aí do Requião? O Valdelino Machado está conosco aí. Obrigado, Valdelino. Se quiser fazer... Deixa eu até botar aqui, quem quiser participar aí como entrevistado nesse programa, independentemente do seu espectro ideológico, tá? Faça contato via Facebook ou pelo WhatsApp, né? Quem quiser. E outra situação aqui, para você participar... Epa, esse aqui não é, caramba, deixa eu puxar para cá. Aqui, Caramba, o troço aqui tá difícil, viu? Bem, eu digo assim, se quiser participar, dar opinião, etc., vai pela página do blog do Chicão Somavila no Facebook. Aí você escreve, eu apresento aqui ao vivo aqui a tua colocação, ok? Os internautas aí, legal? Então, Ângelo, desculpe, é com você. Olha, eu também, a situação do Requião, eu vejo com naturalidade, né? Porque, como você falou, né, até agora o que a gente conseguiu acompanhar, nesse período todo, né, do pós-eleitoral, que o Requião não conseguiu, né, ocupar o espaço que acho que ele desejava, né? Natural também que ele tivesse suas expectativas lá, ele fez 1.500.000 votos, uma coisa assim, né? Então, se comprometeu, apoiou o governo federal, né? Então, é uma figura gigantesca da política paranaense, então é óbvio que ele ia querer um espaço, né, que parece, né, ele não conseguiu. Então, é natural, né, que agora, por exemplo, nessa possibilidade aí, né, de uma lacuna aí, com essa cassação possível do Sérgio Moro, ele vai querer tentar se manter ativo na política e disputar uma eleição. Acho que pelo PT lá, de fato, ficaria um pouco apertado para ele, né? Posto que só a Gleice, né, já seria uma adversária gigantesca também, e a gente observa na mídia que não é só ela que está se movimentando, né? Então, ela talvez seja a figura mais, digamos, imponente nesse processo aí, mas não é só ela. Então, ficou apertado para o Requião, né? Como disse, eu acho natural.
tudo que a gente pode acompanhar disso aí é muito ainda naquela nata, né, Chicão? Porque ninguém se compromete, ninguém vai falar nada agora, e também é assim, né? Mas a leitura aí, até subjetiva que a gente tem sobre isso, é que o Requião sai do PT, sim, na minha opinião, né? Para disputar essa eleição. Porque também, né, a gente não sabe se o Moro vai ser cassado. Isso é um processo que está tramitando, né, no TRE, né? E tem prazos aí. Oi, Chicão. Não, sim, eu concordo com você. Tudo vai depender do desenrolar do que vai acontecer com o senador Moro, né? Sim. Mas realmente eu também sigo essa tua opinião, essa tua mesma ideia. É bem provável que o Requião venha sair do PT, porque já, né? O próprio Requião Filho também, dentro do PT, ele está lá, mas ele tece críticas, etc. Ele é o líder da bancada, né? Eu acho que essa possibilidade cresce, Chicão, à medida em que se consolida a cassação do Moro. Eu não vejo também assim muito motivo para essa movimentação, assim, por mais que o Requião tenha, né, essa fala dele. O Requião é Requião, né? O Paraná inteiro conhece o Requião, o Brasil inteiro conhece o Requião, e ele é uma pessoa de se posicionar e ter opiniões que são contundentes, sim, né? Mas ele sempre foi muito também firme nas posições dele, né? Ele ficou muito tempo no MDB, né? Enquanto o MDB apoiava o impeachment da Dilma, por exemplo, todo mundo sabe disso. O Requião se manteve no MDB apoiando a manutenção do governo da Dilma. Ele nunca foi favorável ao impeachment. Então, o Requião é um exemplo assim, de postura. Eu considero uma pessoa digna, né? Assim, uma pessoa leal, né? Um político exemplar, aí, na minha opinião, né? Já que já entrou para a história da política paranaense num lugar muito especial, né? Agora, não tem requianista meio termo, ou gosta ou não gosta do Requião, né? E muita gente que não gosta dele vota nele. Né? Porque uma coisa é gostar da pessoa, outra é entender que se vota ou não, né? Às vezes não gosta muito, mas vota nele porque ele é uma pessoa que transmite, né? Uma autoridade, uma segurança muito grande. Sempre foi assim, né? Agora, se o campo progressista aí sair com duas candidaturas, Gleisi de um lado, Requião do outro, fica bom para a direita e para a extrema direita, né? Veja, aquele rapaz que pode ser que assuma, inclusive, como suplente interinamente, né, o Paulo Martins, ele teve uma votação muito boa, né? Então, eu creio que quem votou no Sérgio Moro, caso ele cassado, a tendência é não votar, naturalmente, num candidato do campo progressista, né? A tendência é seguir a sua linha de raciocínio e acabar votando num candidato que venha desse campo, como você disse. Então, quanto mais candidaturas no campo progressista, eu também entendo assim, pior, e pode ser que a gente acabe tendo um bolsonarista raiz mesmo lá no Senado, lá, né? Exatamente. É um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos ver aqui mais um assunto interessante, né, que a gente tem aqui. Então, vamos ver se vamos ter aí no Paraná essa eleição suplementar aí para o Senado ou não. Vamos ver, né? Mas, né? Vamos ver, vamos esperar os acontecimentos. É claro que o mundo político, os pré-candidatos, aqueles que têm intenção de disputar, de chegar no Senado, evidentemente que devem estar com um frio na barriga e o Moro com a pulga atrás da orelha, né? Isso é fato, né? Mas há uma possibilidade, Chicão, nessa composição aí, que essa eleição para o Senado ainda coincida com as eleições municipais, viu? Em 2024. A depender do ritmo do julgamento, né? É uma possibilidade. Exatamente. Então, e falando em eleições municipais aqui, vamos falar um pouco aqui sobre Piraquara, o que está acontecendo, como é que as coisas estão acontecendo, né? As eleições municipais estão aí, estão se aproximando, e o tempo passa rápido, o tempo não para, né? E as lideranças locais, né? Partidários aí do campo progressista aqui de Piraquara, elas não podem dormir no ponto, não podem cochilar, não podem dar lugar para o azar, não dá para deixar para a última hora, né? Como diz o ditado, né?
que o camarão que dorme, a onda leva, etc. Ah, E sim, tal, coisa dessa natureza, né? certamente. É. Então, você está sabendo como é que estão as articulações políticas aí do campo progressista e também, claro, do campo da direita aqui em Piraquara? Elas estão acontecendo ou está todo mundo dormindo tal qual o camarão? Não, a política nunca para, né, Chicão? Ela nunca para, né? Nem quando está perto da eleição, nem quando está longe, né? Olha aí o meu amigo, poxa, Carlão, que saudade, meu amigo. Aí, boa noite, Chegando Chicão. agora, mas no fio da prosa, tá certo, Carlão, aí o grande Luiz Carlos Heleno. Saudade Gente é também, um boa esse abraço para cabra aí. você, Esse viu? cabra aí é gente boa. Muito. Gente fina. Ó, violão também, né? Ah, sim, músico. Né? Eu É. nunca consegui, até hoje, até consegui, sim, Carlão, desculpa, injustiça. A gente tocou uma vez lá, quando era o meu aniversário, inclusive, lá na Vila do Colono, e você foi lá prestigiar e tocou um violão comigo. Mas depois não consegui mais, né? O tempo, a correria, a gente bota sempre a culpa nisso. Mas o fato é que nunca deu, né, meu amigo? Mas o prazer que você está conosco aí, Carlão. Mas Legal. eu falava ali, Chicão, a política não para nunca, né? Então o que acontece? Eu entendo. Desculpe, o Irineu Pedro Pastro curtiu aqui o nosso programa também. Pode falar, por favor, desculpe. Salve, Irineu. Não, é isso. A movimentação política ela sempre tá acontecendo, né? O que eu vejo, assim, entendo, né, Chicão, que desde 2021, quando foi criada, aliás, foi sancionada, homologada a lei das federações, ali já se podia fazer uma leitura de que o cenário para as municipais em 2024 iam ser muito impactados com isso. Foi já na eleição de 2022, né? Houve ali uma condição ali de alguns partidos, né, que não conseguiam, de outra maneira, viabilizar fundo eleitoral e tal, conseguir candidaturas em volume que, né, não se conseguia nas outras eleições, por conta da lei da federação e da criação das federações, né? E o grande destaque foi, sim, a Federação Brasil da Esperança, que acabou elegendo o presidente da República, né? E a Federação Brasil da Esperança, né, ela se articula, né, já desde esse tempo, né, porque Piraquara, por exemplo, não tinha um diretório do PCdoB, né, hoje a gente tem uma provisória, o PV também, né, tem lá a sua provisória, o PT sempre teve, um dos diretórios mais antigos aí do PT no Paraná, se não me engano. Então, a federação vai ter um diretório em Piraquara, né, não são todas as cidades do estado que terão esses diretórios da federação nos municípios, mas Piraquara entrou. Isso é muito importante, né, porque as presidências, né, dos diretórios da federação, elas são em rotatividade, né? Então, o PT começou lá quando se criou a federação em 2021, né? Quando a lei foi aprovada, na verdade, né? E daí já na sequência veio a regulamentação, e se não me engano, no início de 2022, em março, se não me engano, foi criada a Federação Brasil da Esperança. Se eu tiver errado e alguém souber, corrija aí, por favor, né? Mas é mais ou menos isso. Então, a partir de lá, daquela data, né, toda essa articulação já vem acontecendo, né, dentro da federação, porque a gente sabia que o Lula tinha uma chance muito grande de se eleger, e com o governo federal, novamente, né, num campo progressista, com uma representatividade de partidos, assim como é a Federação Brasil da Esperança, ela vai influenciar nas eleições municipais. Não é só em Piraquara, né, no Brasil inteiro. Claro que em alguns lugares mais, outros menos, mas aqui o que eu posso dizer para você, Chicão, é isso. A federação conversa já entre si, os partidos já há um bom tempo, né? Agora, claro, existe um cenário político em Piraquara que ele é já muito, muito estabelecido com alguns nomes, né? Existem candidatos em Piraquara que têm uma votação já consolidada, né? Alguns com vantagem, inclusive, como é o caso do ex-prefeito Marcos Cesseroli, né? Então, são situações assim que só o tempo dirá, né, Chicão? Mas as conversas estão acontecendo, sim, né? Eu falo agora pela federação aqui, por conta que da situação que ela avança, né, dentro do nosso A campo. federação está com quem aí? Quais partidos que compõem? PT, PCdoB e PV, né? São 3 partidos na federação que faz o governo federal, né? Que elegeu o Lula. Claro que a chapa do Lula, né, tinha lá também o PSB, né, que foi um partido que inicialmente iria para a federação, mas não conseguiu daí fechar isso, né? E aqui no Paraná, por exemplo, o PSB acabou apoiando o Ratinho, não apoiou o Requião. Então, questões regionais, né? Isso, existe possibilidade de fazer uma chapa
coligada com partidos que não pertencem a... As federações podem fazer isso também. Mas é aquilo, né? Ainda é muito cedo, Chicão, para se bater o martelo e dizer assim, vai acontecer isso ou aquilo, né? O que eu digo para você é que em Piraquara a gente está adiantado, né? Poucos municípios têm um diretório, né? Como nós temos aqui, e mesmo os que têm, né? Piraquara está numa situação de boa conversa, digamos assim, né? As forças, né? As lideranças dos partidos aí, né? O professor Natal, o Meron, o Antunes, o Edson Ribeiro, conosco aqui do PCdoB, né? A gente vem conversando. Isso é importante, muito, muito legal mesmo. E já estão também pensando, já estão, obviamente, pensando em algum nome para majoritária ou não. Só antes de você responder, deixa eu ver aqui duas colocações aqui. A Aruna Turé, força, irmãos, diz aí Aruna Turé. E aqui o Luiz Carlos Heleno, vamos agendar de novo conversa regada à música. E aproveitando, como você tem visto a reestruturação da política pública de cultura pelo Brasil, com reflexo da política cultural em Piraquara? Importante pergunta essa. Muito importante. A gente ficou muito animado, né, com a vitória do Lula, porque a gente sabia que a efetividade de uma política pública, ela se dá mediante investimento público, né? E com a questão do teto de gasto, do Temer, lá muita coisa se perdeu, né? Ou melhor, não é que se perdeu, elas estagnaram, né? Então, aí veio a Covid e se criou ali uma situação nova, que são as leis Aldir Blanc 1 e 2 e a lei Paulo Gustavo. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque é muito amplo e pode até confundir a cabeça dos ouvintes, mas para responder o meu amigo ali, eu vejo assim, Carlão, que nós temos uma possibilidade de primavera da cultura, né? Essa possibilidade é real, né? Piraquara não está fora dessa possibilidade, uma vez que aqui, né, se desenvolveu um plano de cultura, né? Eu fui presidente do conselho por 5 anos, mas confesso que não sei como é que está a situação do plano hoje, porque em 2022, agosto de 2022, eu me desliguei do conselho por conta da minha candidatura, né, a deputado estadual pelo Coletivo das Culturas. Então, eu não sei como isso está, mas Piraquara era um dos 27 ou 28 municípios, à época, que tinham ali a sua situação de implementação, né, do plano de cultura. Depois veio a Covid, veio a Lei Aldir Blanc 1, o Estado ficou muito mal nessa situação. Agora, recentemente, houve um esforço aí visível, né, da Secretaria de Estado, em parceria com o Ministério da Cultura, de instrumentalizar os municípios e ampliar as implementações desses planos, né? E para ser bem mais preciso, né, no caso aí não é o plano de cultura, né, são os planos de ação relativos a Paulo Gustavo. E o Paraná ficou com 2 ou 3 municípios só sem apresentar o plano. Então, é um grande volume que vai chegar no Estado, logo mais, aí os editais das cidades devem estar saindo, no Estado também, logo mais, né? Piraquara, acredito que também já sai o edital, e aí a cultura vai estar numa situação absolutamente inédita, Chicão, no que diz respeito a fomento por fundo, por recurso direto, sem que seja por renúncia fiscal, né? Que foi o meio mais usado nos últimos 30 anos do Brasil, aí seguramente, né? Como você vê uma esperança, então, você vê alguma coisa positiva, então, nisso? Como eu disse, nós estamos prestes a viver uma primavera da cultura no Brasil. Perfeito, perfeito. Muito legal mesmo, isso é importante. Mas voltando ali à política, então, essa federação aí, enfim, está conversando, estão começando a procurar construir um nome para disputar majoritária nas eleições municipais em Piraquara em 2024? Sim, né? Porque veja, é o governo federal, né, Chicão? Então, como que uma federação, né, em Piraquara, né, teve votações expressivas, né, de uma deputada como a Gleisi Hoffmann, né, Carol D'Artora, né, Tadeu Venere, Enio Verri, fizeram votos aqui, né? Então, Aliel Machado fez voto aqui do PV, então, portanto, parte da federação. Então, como que uma federação política, né, com uma representatividade dessa envergadura, né, pode olhar para um município tão importante quanto Piraquara e não pensar numa candidatura própria? É impossível, né? Agora, lógico, viabilizar a candidatura é um trabalho de construção, né, de formação em bases, né, articulação política, primeiro dentro dos partidos e buscar, né,
essa coalizão interna ali para poder a gente reverter isso numa força, numa chapa representativa, né? Dá trabalho, mas esse trabalho está em andamento. Ah, perfeito. Pô, estou vendo uma matéria aqui, como você está falando, eu vi aqui. É muito importante, essas articulações são muito importantes mesmo, né? Porque o município realmente comporta, né, uma disputa sadia, né, uma Sim. disputa sadia para a majoritária, evidentemente que o grupo que sair com uma candidatura majoritária nas eleições municipais, a tendência é também fazer um bom número de vereadores também, né? Estou lendo uma matéria aqui, mas não vou... uma matéria aqui do 247, Senado agora pode destituir... Nossa, eu vou trazer aqui só para ler, porque Coloca lá, saiu agora essa matéria aqui, quero só ver. Caramba, os caras estão pegando no pé. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Do 247, o presidente do Banco Central falou em terceirizar a gestão de ativos do Banco do Brasil. Senado agora pode destituir esse pilantra, entre aspas, de Rogério Correia sobre Campos Neto. Veja só que situação, hein? E claro que isso aqui é para uma outra história, não é para agora, né? A gente pode ver isso aí. Mas eu acho que vale um comentário aqui, viu, Chicão? Acho que vale um comentário em cima disso. Por quê? Porque um dos tripés da política econômica do governo federal, não vou dizer tripé, uma das pernas da política econômica do governo federal passa, obviamente, pelo Banco Central. Não é pelo Banco Central, é por esse índice, né? Por esse número do juro ali, né? Aquele índice de juro ali, né? E é claro, né? O governo tem conquistado grandes avanços aí no campo econômico, né? Com a aprovação. Primeiro que ele conseguiu passar o arcabouço fiscal, que era uma coisa muito difícil, né? E o governo teve essa grande vitória aí. Ângelo, desculpe, só vou ler um pedaço para daí você continuar. Desculpe, já que abrimos aqui, ó. O deputado federal Rogério Correia, PT, Minas Gerais, afirmou nesta quinta-feira que senadores precisam fazer uma articulação para a demissão do presidente do Banco Central, Roberto Campos, que vem sendo acusado de sabotar a economia brasileira com a maior taxa de juros real do mundo. Daí, entre aspas, que pilantra. O Senado tem tudo agora para destruir este quinta coluna. Olha só, quinta coluna, escreveu o parlamentar. Então, é com você, continuando aí, desculpe, só para... Você sabe por que eu quis comentar isso, Chicão? Por conta daquilo que você falou a respeito das articulações políticas em Piraquara. Porque, veja bem, todo mundo sabe que um êxito econômico... o que a população quer quando um governo assume? A população quer emprego, quer melhora de vida, quer renda, quer... né, pagar um preço baixo lá, um preço justo, né, na gasolina, nas tarifas, né, conseguir ter acesso à saúde, educação, a tudo isso. Quer dizer, a população quer que o governo faça a parte dele, só que a questão econômica e a parte do governo é trazer bem-estar social. A parte econômica é um pilar muito grande nesse processo, né? E aí, quando você olha para o Banco Central, né, que, como diz a matéria aí, pratica essas taxas de juros mais altas do planeta para um país com um poderio econômico como o Brasil, é difícil de olhar para isso e achar que não tem uma espécie de sabotagem por parte desse bolsonarista aí, né? Que é o que ele é, né? O avô dele foi não vou dizer pilantra aqui, né? O avô dele tem legado, digamos assim, né? O Roberto Campos, avô, no caso, né? Foi ministro do Planejamento na fase dos governos militares do Brasil, né? E foi sim, né? Por conta das conduções, né? Nos planos de governo que ele encabeçou, jogar aí milhares e milhões de brasileiros aí na faixa de pobreza. Então, é gente ligada ao mercado, neoliberais, que não estão nem aí para a população, a verdade é essa, né? Não é questão de ideologia política, nada, entendeu? É uma posição ao lado da população. Quem está do lado do povo, né? É quem quer ver a economia crescer. Nesse caso, Chicão, específico desse ponto aí do Banco do Brasil, é um elemento que pode sim prejudicar o avanço do desenvolvimento da política econômica do governo do Lula, que até aqui tem mostrado, né, que sim, está dando certo, né? O Haddad tem recebido sinais positivos
tanto dentro das articulações políticas, porque ele foi um articulador, o Haddad tem se mostrado um hábil político nesse ponto, né, para passar o arcabouço fiscal ele atuou, tem sido um excelente ministro da Economia. O Haddad tem tudo para virar um dos melhores, se não o melhor ministro da Economia da história do Brasil, por conta desse momento muito singular que o Brasil passa, né? Se esse tipo de atitude que o Campos Neto tem insistido, né, de manter esses juros, for derrubada, porque, veja, ele fica no Banco Central até dezembro de 2024, isso é seríssimo, né? Ele pode realmente ser um obstáculo para o desenvolvimento econômico do país. E aí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o avanço da economia brasileira vai fazer com que o governo federal, que o Lula, seja o maior cabo eleitoral nessas eleições municipais. E aí, federações como a nossa aqui em Piraquara, que tem um diretório aqui, elas se empoderam. Então, o debate político depende muito desse avanço. Por isso eu tenho dito a exaustão para todo mundo que me pergunta sobre essa questão de articulação política em Piraquara. É cedo para falar qualquer coisa. Tá certo. Mas a articulação tem que começar as conversas. Não existe, ela caminha, né? Mas é isso que eu digo. O panorama, Chicão, depende muito mesmo, né, desse processo todo aí que envolve, entre outras coisas, essa resolução desse impasse com o Campos Neto. Verdade, verdade. Ó, tá aqui também o Paulo Fraga, a Elvina Maria Rodrigues Amorim também tá. Eu vou trazer só mais um pedacinho daquela matéria, só para completar. Não é uma matéria comprida, mas é bom para a gente trazer para o público saber aí, enfim, tá aqui, eu até selecionei aqui, ó. Daí, nessa mesma matéria aqui, né? Nessa mesma matéria aqui, que o Senado pode destituir agora, né, tem elementos, segundo o deputado do PT. O petista, né, o deputado, fez a postagem após a informação de que o dirigente do Banco Central estuda terceirizar a gestão de ativos brasileiros. Olha só, o banco é responsável pela gestão de reservas internacionais brasileiras na casa dos 380 bilhões, ele vai terceirizar o dinheiro. Aí o presidente do Banco Central falou sobre o tema em entrevistas. A firma BlackRock dos Estados Unidos, gestora de fundos trilionários. Olha só, cara. Abre aspas, a gente está aberto a essa terceirização, gestão externa, vamos dizer, afirmou o fulano aí, o Campos Neto, né? Realmente, o cara quer terceirizar os 380 bilhões brasileiros, quer botar na mão de estrangeiro, é brincadeira, hein? A turma da direita brasileira e agora muito a extrema-direita, que é ligada ao neoliberalismo, né? Eles falam em patriotismo, né? Mas é esse tipo de notícia aí que tem que circular. É bom que o ouvinte saiba o que essa gente tenta fazer com a economia e com a riqueza brasileira, né? É um ataque, digamos assim, a tudo aquilo que pode garantir o futuro, né, das próximas gerações. Então, veja, novamente, né, Chicão, a importância desse tema no debate político em Piraquara, sim, obviamente. Por quê? Porque campos políticos de Piraquara, né, nos últimos anos, têm apoiado amplamente campos políticos ligados ao neoliberalismo. Leia-se aqui, Carlos Ratinho Júnior, né, Massa Ratinho Júnior, né, bolsonarista, com um grupo de deputados, né, que apoia e constrói bases, digamos assim, à Câmara Federal e até para o próprio Senado, né, que estão alinhados com esse tipo de política, né, que quer o quê? Depenar a riqueza do país, né, entregar tudo para a iniciativa privada, para o mercado. No estado do Paraná, né, como que tem sido o comportamento do governador? Né? Privatizar tudo. Copel, né, enfraquecer a educação, a gente viu aí agora a questão da desmilitarização das escolas aí, né, cívico-militar aí, que ali a gente vê ali claramente, né, ex-servidores da força policial prestando concurso ali para receber salários de 9 mil e pouco, coisa que qual professor que ganha 9 mil na rede estadual? Então, quer dizer, isso não é valorizar o ensino no Estado. Então, quer dizer, todas essas coisas, elas podem sim, né, influenciar e muito, diga-se de passagem, na eleição em 2024 aqui em Piraquara. Isso aí. Tem duas colocações aqui do Luiz Augusto que eu não vou pôr na tela,
mas eu vou ler, porque senão o Facebook ele tira do ar, ou deixa por alguns dias fora do ar essa live, entendeu? Ele não tira agora, tira posteriormente. Mas eu não vou deixar de ler. Diz aqui o Luiz Augusto. A extrema esquerda hipócrita e comunista são bandidos. Luiz Augusto, de novo, o programa Enrola Brasil é uma farsa, mais uma fraude desse desgoverno de bandidos. Então, você poderia dar uma opinião aí, Luiz Augusto, se quiser uma opinião civilizada, ou aonde você vê o erro. Eu não estou aqui defendendo o programa, isso e aquilo, eu sou entrevistador aqui, tá? Explica aí aonde que você vê fraude, como que ela acontece, para que a gente fique sabendo dessa tua ideia. Entende? Se puder, manda para nós aí. Eu vou dar mais um tempo aqui, já terminar o programa, vou dar mais uns 2 minutinhos aqui, vamos conversando aqui com o Ângelo Struparo, para ver se você tem alguma ideia, eu apresento e leio aqui, mas manda, diga, informe aí, enquanto eu estou tomando tempo aqui, para você poder escrever. Informe aí aonde que está a fraude, né? Avisa a gente aí, fala, coloca, porque só que usar igual o Bolsonaro fazia, porque é urna eletrônico, porque código-fonte, não sabe nem o que é o código-fonte na vida. Código-fonte. Código-fonte, pô, é o código dali, a hora que você vai votar, ele que dá as coordenadas ali, o que você está apertando, o que você está, o número, o nome e tal. É mais ou menos isso. Mas dá um alô aí, vamos ver aqui, Luiz Carlos Heleno. Esse protagonismo das candidaturas de coletivos tem força para enfrentar os vícios da política de arranjos e balcão de trocas? Pergunta Carlos Heleno. Aí, ó. Ô, Carlão, a força é aquela história, né? A gente constrói isso com o tempo, né? Eu vejo um caminho de despersonificar a política, né? A gente despersonalizar a política, né? Então, a imagem do político, né? Ela precisa perder um pouco de força, né? Ele não pode votar numa pessoa, a gente tem que votar em forças políticas, né? E os coletivos, né? Por essência, Carlão, eu digo para você que sim, tem força. Agora, se nós vamos ver isso vingar no país, e aí é uma questão de tempo, né, meu amigo? Eu espero que sim, né? No meu quadrado, né? Eu fiz uma articulação em 2022 e a gente fez voto em 200 municípios, né? Nem que teve município, eu fiz um voto. Mas a gente conseguiu levar a ideia, né, de um coletivo, né? Que como eu falei, é uma ideia de despersonalizar a política, né? A gente precisa ter forças políticas com representatividade assumindo mandatos também, né? Eu não sou contra a candidatura singular, não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter os representantes também. De modo nenhum aqui eu quero tirar a legitimidade de qualquer tipo de candidatura ou visão política, não é isso. É que eu acredito que sim, Carlão. Na essência, nós temos força, né? Agora é a questão também do tempo para a gente ver se essas candidaturas conseguem, né? Começar a se empoderar aí e conquistar mandatos, né? Legal, deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui dá para mostrar, não tá sendo grosseiro, não tá baixo calão. Ademir Santiago Martins, puxa saco do Lula. Ai, meu Deus do céu. Está falando de você, Chicão. Ah, será? Acho que sim. E ele puxa saco de quem? Será do Bozo? Aí, ó. Puxa saco do Lula, o Ademir Santiago. Valeu, Ademir. Obrigado pela presença aí. Obrigado, né? Assim, a gente agradece. É um direito que você tem de criticar com educação, com civilidade. Tá certo você tem o direito de se expressar. Agora, o direito de xingar, palavra de baixo calão e tudo, realmente não dá. E diz aqui o Luiz Carlos Heleno, legal, meu amigo, abração, diz ele aqui. Obrigado, Carlão, então, um abraço, meu irmão. Então, nós estamos chegando ao final do programa e o Luiz Augusto não trouxe a contra-argumentação aqui dele, porque ele diz que o programa Enrola Brasil é uma farsa, mais uma fraude de ceder dos governos de bandidos e tal. Só não vou apresentar aqui, porque tem essa palavra. Juro que eu fez por mim, eu apresentaria. Às vezes, umas 3 ou 4 lives atrás, eu coloquei todos que viam, o Facebook deixou 5 dias até o Facebook analisar, parte técnica do Facebook analisar
a live ficou fora 5 dias. Então, não dá. Valeu, então, Bechô. Um grande abraço para você, Ângelo. Dá um alô para todo mundo. Valeu, Chicão. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tamo junto. E uma panca aí agora de modelo, como sempre falo, para a gente... Vem mais para frente um pouco. Ah, sim. Vamos fazer uma foto aí? Aê! Valeu, Bechô. Um grande abraço para você e a todos vocês que nos acompanharam. Beleza? Vocês que ficaram conosco até agora, vocês que ficaram conosco até agora, vocês que nos assistiram em off. Tá legal? Um grande abraço a todos aí.